eu acho interessante falar quais são as demandas padrão que uma empresa que está sendo demandada, pelo menos o que a gente enxerga pela nossa experiência, como que ela é cobrada, tá? A gente percebe, assim, de forma bem ampla, que, basicamente, as demandas se dividem em duas principais demandas, tá? Então, se você tem uma empresa que você oferece serviço para uma empresa maior ainda, que ela vai te cobrar sustentabilidade, ela provavelmente vai te cobrar ações em uma dessas áreas ou das duas, que são ações de fato relacionadas à gestão de sustentabilidade, tá? Então, como que sua empresa se preocupa com essas ações, o que ela faz, o que ela não faz. E aí, nesse aspecto, ela vai te cobrar, por exemplo, quais são as ações que a sua empresa faz relacionadas à sustentabilidade, vai te cobrar um relatório de sustentabilidade, conforme o GRI ou conforme qualquer outro padrão, ou não, depende de qual é o padrão que ela vai te dizer. Ela vai te cobrar algum diagnóstico, selo, padrão, então pode ser que ela use a EcoVadis, que é a EcoVadis onde você faz a gestão de avaliação de fornecedores com perguntas específicas de sustentabilidade setoriais, vai cobrar um selo da PR 2030, vai cobrar, sei lá, um selo B, vai cobrar um diagnóstico Ethos certificado, vai cobrar uma materialidade, enfim. Ou até mesmo ela vai ter os seus próprios questionários de avaliação dos stakeholders. Ou seja, ela mesma tem um questionário que ela acha interessante ter, que ela acha importante ter, que ela vai compartilhar com os fornecedores para que esses respondam, e com isso ela tenha consiga entender como que é a ação de estabilidade da empresa. Certo? Então, quando a empresa está sendo demandada por ação de estabilidade, a gente está falando de um assunto um pouco mais aberto, né? A gente está falando de realmente gestão de estabilidade como um todo. E isso deixa a margem para você se preocupar com as ações relacionadas ao seu setor, te dá liberdade, não criativa, né? Porque você precisa ter um padrão de ações de sustentabilidade, né? Fazer uma materialidade, engajamento do stakeholder e etc. Mas ela te dá meio que deixa um pouco mais aberto o que você precisa fazer. O seu relatório de sustentabilidade, de repente, ele não cobra um padrão, ou ele só quer que você tenha um relatório para verificar as informações, ou saber que você está preocupado com isso. Então, aqui a gente está falando, de fato, da gestão de sustentabilidade. A gente falou, e aí com isso eu vou entrar aqui no Academy da Rasio. Aqui é o Academy, tá? Justamente aqui onde eu falei que a gente tem bastante conteúdo técnico para ajudar os usuários do sistema, os nossos parceiros, etc. Esse conteúdo você consegue acessar de graça, basta você fazer o cadastro na Rasio, aqui, ó, comece agora, faz o cadastro, você vai entrar na plataforma e você vai ter aqui no cantinho direito, você vai ter lá o botãozinho de Academy, você consegue entrar nesse Academy. E no Academy tem bastante material técnico, etc., inclusive as lives anteriores. Então, aqui tem as lives anteriores, tá? Que já foram feitas. A gente está na 13ª, então a gente tem aqui... Na verdade, a gente está na 14ª. Ó. Essa aqui já tem 13, eu estou gravando aqui a 14ª, a nossa contagem tá com uma falha aí. Ou a gente não contou como live. Então, a gente tem aqui esse material, e nesse material aqui, você consegue ver, por exemplo, especificamente da gestão de estabilidade da empresa, uma empresa que está iniciando, você consegue acessar por aqui. Ó. Essas duas lives falam justamente sobre esse assunto. Como uma empresa pode iniciar a gestão de estabilidade, quais são os primeiros passos na gestão de SG da sua empresa. É uma live que fala sobre esses assuntos que se aprofundam um pouco mais. Então, não vou me aprofundar tanto sobre o que a empresa tem que fazer, mas você consegue acessar essas lives aqui e estudar um pouco mais, se quiser se aprofundar sobre o assunto. E que é justamente o que a Rasio faz. A Rasio ajuda vocês, a empresa, nessa jornada, né? Montando essa organização lógica para a gestão de estabilidade. Enfim, voltando aqui. Então, essas ações de estabilidade, de forma bem resumida, você vai ter que pensar, como eu disse, na sua materialidade, vai ter que fazer um diagnóstico, você vai ter que saber como é que está a sua estrutura atual de gestão, o que vocês fazem, o que vocês não fazem, o que é mais relevante vocês fazerem, que vocês fazem, o que é menos relevante fazer, que talvez vocês façam e não precisam fazer. Vocês precisam organizar as ações
e a estrutura de sustentabilidade da empresa. Dificilmente vocês vão conseguir atender de forma continuada uma demanda de fornecedor se vocês não estruturarem uma área, porque essas demandas, elas ocorrem talvez a primeira demanda ocorre no início da primeira vez, né? É óbvio. Mas essas demandas vão ser continuadas, elas vão continuar a ocorrer. Então, se uma empresa que está sendo demandada sobre um relatório de estabilidade da empresa, não tiver uma área, de repente, ou algum grupo, ou fizer a materialidade, ter um responsável pela área, e quiser só responder um questionário rápido para atender o fornecedor, provavelmente, quando ela tiver uma próxima demanda das ações dela e ela não apresentar uma evolução, ela vai ser penalizada. Então, é importante entender que essas demandas padrão que existe sobre habilidade, é uma demanda que vai ser continuada. Você não vai responder uma vez e na próxima vez você vai responder da mesma forma, com os mesmos indicadores, com as mesmas preocupações, sem mostrar nenhum avanço na gestão de estabilidade, e isso vai passar batido. Isso, de repente, não vai ser mal visto pelo seu cliente. Então, vocês precisam estruturar essa gestão de estabilidade. E aquelas lives lá que eu apresentei explicam um pouco, tá? Com essa estruturação da área de sustentabilidade, vocês vão conseguir construir um relatório, vocês vão conseguir responder um diagnóstico, vocês vão conseguir responder um EcoVadis, vocês vão conseguir ganhar o selo da PR 2030, vocês vão conseguir responder e evoluir as respostas de avaliação de stakeholders. Então, eu vou falar um pouco sobre o passo a passo do que vocês devem fazer depois, mas é muito importante entender que essas demandas, elas não são pontuais daqui para frente. Elas vão ser continuadas. E as empresas que estão sendo demandadas agora, elas vão continuar sendo. Então, é muito importante vocês estruturarem essa área. Porque se vocês não são cobrados ainda, beleza, estão na vantagem. Se vocês forem cobrados pela primeira vez, não tem problema vocês reportarem o que vocês têm hoje, porque vocês estão iniciando. Mas a segunda vez tem que apresentar uma evolução. Beleza? Então, esse é o guarda-chuva de sustentabilidade. Tá? Apesar de mudanças climáticas estar dentro do guarda-chuva de sustentabilidade, ou seja, teoricamente, quando você faz uma gestão de estabilidade, você vai se deparar com o tema mudanças climáticas e você também vai ter que fazer a gestão desse tema mudanças climáticas dentro da sua empresa. É muito comum que essa demanda seja cobrada em paralelo. Ou seja, você vai me dizer quais são as estabilidade, mas você também vai me dizer como é que está a sua preocupação com as mudanças climáticas. Eu hoje, inclusive, enxergo, assim, poderia dar meu pitaco, de dizer que ações para mudanças climáticas acaba tendo mais relevância ou é mais cobrado do que a ação de sustentabilidade. Tá? Então, pode ser que a sua empresa esteja sendo cobrada só por mudanças climáticas. Como é que é o seu inventário, qual a sua política de redução de emissão de gás de efeito estufa, e etc. Pode ser que a sua empresa esteja cobrando só por isso. Mas, se ela estiver sendo cobrada só por isso, ela, daqui a pouco, vai ser cobrada por sustentabilidade também. Beleza? Então, são duas demandas que aparecem em paralelo, uma coisa e outra. Elas podem até ter uma mesma roupagem, está tudo num único questionário, mas a relevância que eu enxergo que a empresa, que as grandes empresas estão cobrando dos seus fornecedores é uma cobrança que tem um mesmo nível, ou talvez um nível um pouco maior da gestão de mudanças climáticas, beleza? E o que é essas ações de mudanças climáticas? A gente já teve lives anteriores, eu posso até apresentar aqui, nas lives anteriores, que eu falei justamente como é que se faz, como é que se calcula o inventário de gás de efeito estufa. Então, a gente tem algumas lives falando sobre cálculo de inventário de gás de efeito estufa. A intenção, obviamente, não é falar sobre isso aqui. Vocês podem olhar as lives lá. Mas, basicamente, a cobrança é em cima do seu inventário de gás de efeito estufa. Você já fez o cálculo do inventário de gás de efeito estufa? Cobrança que é bem comum, que é o CDP. Você fez o inventário de gás de efeito estufa? Qual é a sua emissão? Quanto da sua emissão está relacionado à atividade que você presta para a minha empresa? Então, por exemplo, é uma empresa que é uma transportadora, e essa transportadora tem 10 clientes. Não é toda a emissão do inventário da empresa transportadora que é
relacionada a atendimento de um cliente. Vamos supor que todos os clientes são iguais, é apenas 1/10 dessa emissão que é relacionado ao cliente 1. O outro 1/10 é relacionado ao cliente 2, o outro 1/10 é relacionado ao cliente 3 e por aí vai. Então, às vezes, é muito comum a empresa ser cobrada que qual é a emissão que tem a ver com a minha atividade, tá? Ou, eventualmente, quando a empresa faz um produto, que um produto tem uma pegada, tem uma missão, uma grande emissão, acaba sendo muito relevante para a atividade econômica do cliente, ela pode, inclusive, cobrar uma pegada de carbono do produto que ela compra, tá? Então, por exemplo, se a sua empresa vende um produto, qualquer que seja, para uma empresa maior, pode ser que a sua empresa seja cobrada por uma pegada de carbono. E quais as ações que a sua empresa deve fazer para reduzir essa pegada de carbono do produto que ela compra? Isso acaba sendo muito relevante para as grandes empresas. Então, eu também falei sobre a diferença, né, nas lives anteriores, do que é inventário, o que é pegada de carbono. Então, inventário está mais relacionado às emissões da sua empresa, todas as atividades que a sua empresa realiza. Quanto que ela emite de gás de efeito estufa, né? Ou seja, atividades relacionadas ao consumo de energia, combustível, etc., diferentes tipos de emissões, e pegada de carbono está mais relacionada ao produto / serviço que você vende. Quanto aquele produto / serviço emite gás de efeito estufa quando você entrega ele para o seu cliente, por exemplo. Tá? É muito comum também existir essa demanda de descarbonização, de um programa de descarbonização, ou seja, dado a emissão que você tem, né? Quais são as suas ações para reduzir essa emissão, a trabalhar com o processo de descarbonização? O que você já está fazendo para reduzir a sua emissão? Isso é bem comum, tá? E onde que a gente entra? O que a gente faz aqui? Aqui a gente começa a falar da PR 2060, que é uma norma que diz que você deve se preocupar inicialmente com a redução de emissão. O que a sua empresa pode fazer para reduzir a emissão de gás de efeito estufa, para em seguida crédito de carbono e por aí vai. Ou mesmo compensação, plantio de árvore e tal, para você ser, sei lá, net zero. Se você tem algum programa, ou até uma SBTI, não vou entrar no mérito aqui, mas existe um programa de SBTI que você diz quais são as suas metas de redução de emissão que sua empresa pode seguir. Então é bem comum também você ser cobrado por isso. O que sua empresa faz? Né? O que ela deve fazer? O que ela já está fazendo com relação ao seu impacto de mudanças climáticas? Tá? E, por fim, o que é muito, muito comum também, a empresa precisa responder o CDP. Então, basicamente, se você tiver preocupação com mudanças climáticas, você tiver o seu inventário, você começar a pensar no processo de descarbonização, você consegue responder o CDP. Então, o CDP vai vir perguntas, como é que é o seu inventário, quanto que você emitiu, quanto que você não emitiu, quais são os seus processos de descarbonização e por aí vai. Então, é muito importante uma empresa que tem grandes cliente grande que eventualmente vai cobrar estabilidade, ela se preocupe com esses dois temas: gestão de estabilidade e gestão de mudanças climáticas. Eu hoje colocaria para se preocupar com esses dois temas numa mesma intensidade. Por mais que mudanças climáticas seja um tema que talvez tenha bem pouquinho mais relevância atualmente nas demandas, a gestão de estabilidade está vindo e vai ser cobrada, sem dúvida nenhuma, com a mesma ou maior intensidade daqui a pouco do que mudanças climáticas. Porque, de certa forma, mudança climática está dentro de gestão de estabilidade. Beleza?